Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, redefine uma palavra que todo mundo acha que conhece: igreja. A ideia aqui é deixar de lado a imagem de prédios, de instituições, para explorar uma ideia muito mais viva. Então, vamos começar com a pergunta fundamental, né? Quando a gente pensa em igreja, o que vem na cabeça? É o lugar que a gente vai no domingo? É uma organização humana? Essa análise que vamos fazer hoje convida a gente a questionar essas noções mais básicas. De um lado, a percepção comum, que vê a igreja como um prédio ou uma organização. Mas, do outro, o conceito ideológico que o material de origem apresenta é radicalmente diferente. Um povo, um organismo vivo. A gente está falando de uma mudança do que é estático e estruturado para algo que pulsa, que tem vida e é totalmente interconectado. Para a gente entender como um povo pode ser um organismo, a gente precisa entrar no que a teologia chama de o mistério de Cristo. E segundo os textos, isso não é uma ideia que surgiu do nada, mas sim uma verdade que ficou oculta por muito tempo e só foi revelada lá no Novo Testamento. E a essência desse mistério vai muito além da salvação de cada um por si. A ideia central é que pessoas de todas as origens possíveis são, na verdade, fundidas numa entidade completamente nova, um único ser em Cristo. E é isso que nos leva a um conceito que é o coração de toda essa ideia: um só novo homem. É aqui que a ênfase muda completamente do eu pro nós, mas de um jeito muito mais profundo do que a gente imagina. Bom, para entender o novo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no antigo, né? O velho homem descreve o estado natural da humanidade, cada um por si, vivendo de forma independente e, teologicamente falando, num estado de queda. É o nosso ponto de partida, bem individualista. Agora, em total contraste, vem um novo homem. E ele não é uma coleção de pessoas que melhoraram. Não, ele é um ser único, coletivo. Essa distinção é crucial. Não são muitos homens novos, mas um homem corporativo, que, segundo essa visão, é a igreja. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o foco que a gente geralmente tem na fé individual acaba entrando em conflito com essa ideia. O texto de origem argumenta que o desejo de Deus não é ter um monte de indivíduos isolados, sabe, como grãos de areia, por mais devotos que eles sejam. O objetivo seria um vaso coletivo, uma entidade unificada. Vamos analisar agora a metáfora mais poderosa que existe para descrever essa realidade coletiva: a igreja como um corpo. E essa citação aqui, olha só, ela destaca que ser parte do corpo não é um exercício intelectual, não é só uma doutrina que se aprende e pronto. É uma realidade de vida na qual se nasce espiritualmente. É uma transformação do ser, não só do saber. E para essa transformação acontecer, é preciso deixar algo para trás. A cruz, nessa perspectiva, serve para anular os nossos jeitos individualistas e naturais de fazer as coisas, sabe? É como abrir espaço para essa nova realidade coletiva que é formada puramente de Cristo. Certo, o conceito é profundo, a gente entendeu, mas como é que isso funciona na prática? Como esse organismo vive e opera no nosso dia a dia? O mecanismo é mais ou menos assim. Primeiro, a vida flui de uma única fonte, a cabeça, que é Cristo. Segundo, ela passa por todos os membros que estão conectados entre si. Terceiro, é uma via de mão dupla. Todo mundo recebe e também doa. E o ponto final é um alerta bem sério. O isolamento leva à estagnação espiritual. A pessoa seca. E essa analogia do corpo humano deixa a ideia cristalina, né? Ninguém é autossuficiente. A função de um membro supre exatamente a carência do outro. É um sistema de dependência mútua, projetado para funcionar como um todo perfeito. E essa vida interligada oferece benefícios muito práticos. A proteção, por exemplo, é coletiva. A limitação impede que um membro se sobressaia e acabe desequilibrando o conjunto. E o ministério, ou seja, a função de cada um, é essencial. Nenhuma parte é descartável. Tudo isso vai se construindo para chegar numa grande finalidade. Mas por que essa estrutura toda? Qual é o propósito final de ser um organismo unificado em vez de um monte de indivíduos separados? Olha que interessante isso. Tem uma espécie de matemática espiritual aqui, que é surpreendente, baseada numa passagem de Deuteronômio. A conta é a seguinte: se uma pessoa pode enfrentar 1000, duas juntas não enfrentam só 2000, mas 10.000. O poder da unidade é exponencial, é 5 vezes maior do que a simples soma das partes. E aqui está a razão fundamental por trás de tudo. As riquezas de Cristo são descritas como algo tão imenso,
tão vasto que nenhum indivíduo sozinho consegue conter ou expressar tudo isso. É preciso o vásio coletivo, o corpo inteiro, para ser o recipiente que comporta essa plenitude. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que vai direto ao nosso modo de viver. Independentemente da crença de cada um, a questão fica no ar. A nossa vida é vivida como uma coleção de atos individuais ou como a de membros que estão conscientes e conectados a um todo maior?